was an awful thing to say. Bad Dobby! Stop! Bad Dobby! Dobby! Bad Dobby, Dobby! Dobby, please stop! Você já parou para pensar por que os elfos domésticos em Harry Potter aceitam servir os bruxos sem receber nada em troca? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro O Poder Simbólico, do sociólogo Pierre Bourdieu, e tentar estabelecer uma conexão para tentar entender esse tipo de dinâmica e o que ela pode ter a ver com o nosso mundo real também. O poder simbólico pode ser comparado com um poder mágico, que a gente vai desmistificar essa magia durante o vídeo, mas ele faz com que as pessoas aceitem as regras do jogo, mesmo que essas regras não sejam justas. É uma capacidade, um poder que é inserido como uma forma de colocar a sua visão de mundo como correta. O poder simbólico, ele não é simplesmente o poder econômico. A gente entende que na sociedade o poder econômico estabelece dinâmicas de poder onde quem detém o poder econômico tem poder sobre aqueles que não o detêm. Mas o poder simbólico vai além disso. Então, Bourdieu classifica categorias de capital diferentes, como relacionadas à arte, ao intelecto, ao conhecimento científico, ao direito, a diversos campos que ele denomina que podem produzir esse tipo de poder. Que inclusive esses poderes podem se converter um ao outro. E esse poder ele é tão eficiente porque ele é internalizado dentro da dinâmica social, tanto por dominantes quanto por dominados, tornando essa estrutura algo natural, incorporado ao dia a dia e ao ser, e algo que o Bourdieu define como hábitos. Então, transpondo isso para o mundo dos bruxos, o que está acontecendo com os elfos, né? Eles são tratados como servos e eles nem pensam em se rebelar, eles aceitam sua condição de servos com alegria, inclusive. Mas será que isso acontece porque os bruxos são mais poderosos, por isso conseguiram submeter com a sua força física do poder da magia os elfos? Ou existe alguma coisa por trás além disso? Se a gente considerar a saga da J.K. Rowling, os elfos são seres poderosos, eles conseguem inclusive fazer magia sem varinha, coisa que bruxos não conseguem. A maioria dos bruxos só consegue fazer valer a sua magia quando estão de posse de uma varinha. Mas, apesar desse poder, a gente não pode estabelecer se eles são mais ou menos poderosos, mas a gente sabe que eles têm poder também. Apesar deles terem esse poder, eles jamais se rebelam contra os seus donos. Eles têm uma obediência cega, uma lealdade extrema retratada tanto nos livros quanto no filme. No livro mais porque existem mais personagens elfos nos livros de Harry Potter do que no filme. Inclusive, nos livros retrata muitas vezes elfos que ficam muito tristes se eles são libertos, se eles ganham sua liberdade, eles ficam deprimidos, eles choram, eles não querem ter essa liberdade porque a vida deles é servir aos bruxos. Então a gente observa que essa estrutura se tornou ali um hábitos que, na visão dos bruxos, o papel do elfo é servir. Na visão do elfo, o seu papel é servir aos bruxos, e isso se torna a verdade. Então, em algum momento histórico, é lógico que eu não sei a sociologia e a história dos elfos, mas em algum momento ao longo da história desses seres, eles foram incorporando como verdade a ideia de que o elfo veio ao mundo para servir aos bruxos. Então, se tornou a verdade internalizada deles. E como eu falei, é claro que a gente não sabe história e sociologia dos elfos e dos bruxos, mas isso aqui é a título de exemplo para facilitar a compreensão e trazer a atenção para o tema que está presente no livro do Bourdieu. Então, fazendo essa reflexão sobre a questão do domínio internalizado, será que os elfos gostam de servir aos bruxos? Ou será que eles são ensinados, dentro da sua estrutura cultural, a servir? E isso é o que o Bourdieu traz pra gente, que a dominação ela é muito mais eficaz quando os dominados aceitam essa dominação como parte da sua própria identidade, como algo naturalizado. E um dos tipos de poder simbólico que é trazido por Bourdieu nessa obra é o poder do direito. Para a gente estabelecer esse paralelo com o mundo mágico, o Ministério da Magia é quem cria as leis lá naquele universo. E esse ministério é composto apenas por bruxos, então não há representatividade de outros seres mágicos lá além deles, logo eles controlam as outras criaturas mágicas, que inclusive eles vão chamar de criaturas mágicas, criando essas leis que reforçam essa posição dos bruxos como superiores e como dominantes, já que eles dominam as leis lá ali dentro do direito, eles conseguem naturalizar essas posições e
colocar os outros seres em posições subalternas, inclusive tratando eles como criaturas e não como seres. Então eles estão tirando desses indivíduos a questão de serem vistos como iguais. Então, para o Bourdieu, o direito, ele não só organiza a sociedade através das leis, que seria esse princípio ali puro, né, do direito, mas ele também molda a forma como as pessoas se veem no mundo. Por isso ele é uma instituição que estrutura a sociedade. E é claro que isso tem reflexos no nosso mundo real também. Eu estou fazendo essa alegoria com o mundo de Harry Potter, mas a gente pode observar como o direito, por exemplo, teve um papel de manter a inferioridade das mulheres ao longo da história. Então, por muito tempo, as leis restringiam os direitos das mulheres, reforçando a ideia do seu papel submisso ao homem. E, inclusive, levando as mulheres a terem essa autopercepção de submissas e de feminilidade, esse ideal de feminilidade, de estereótipos de gênero, que a gente observa até hoje, inclusive. Também podemos fazer esse paralelo para pessoas LGBT, QIAP+, que tiveram que lutar por muito tempo para ter algum direito como se fossem seres humanos, né, serem tratados como pessoas que têm seus direitos respeitados. Então as leis muitas vezes não protegiam essas pessoas, ou ainda não protegem, ou então as discriminam, reforçando esses estereótipos de exclusão social. Inclusive a gente viu até hoje, né, ano passado, se não me engano, que estava querendo tramitar uma lei para voltar a não ser permitido o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Então isso impacta como a sociedade vê esses indivíduos e como esses indivíduos se auto-percebem também. Então, assim como os elfos domésticos aceitavam a sua posição porque era normalizado o seu serviço, a sua subserviência, muitas vezes as pessoas se veem obrigadas a seguir normas que desfavorecem as suas próprias causas. Inclusive, a gente vê muitos grupos minoritários, como, por exemplo, negros que são contra cotas raciais, mulheres que reproduzem padrões machistas. Então, grupos minoritários que internalizaram tanto esses preconceitos que acabam reforçando estereótipos contra si mesmos. Mas é claro que isso não é uma postura determinista que não tem jeito, né? A sociedade é construída assim, não há o que a gente possa fazer. É óbvio que é preciso incentivar que haja uma rebelião contra isso, né? No próprio livro de Harry Potter, por exemplo, o Dobby é um elfo doméstico que foi liberto e que luta pela libertação dos outros elfos, apesar dos outros elfos não quererem ser libertos. A Hermione também é uma personagem que cria uma instituição para tentar libertar os elfos. Mas a gente pode estabelecer esse paralelo também com a educação como uma ferramenta muito importante para trazer essa luz de senso crítico da gente se auto-perceber enquanto dominados para tentar lutar contra essas estruturas, por mais que isso seja muito difícil. E eu quero deixar claro que esse paralelo com a obra é porque eu tenho um apego afetivo a Harry Potter e gosto do livro, mas repudio totalmente a sua autora, que inclusive utiliza do seu capital intelectual, capital financeiro também, né? Ela converteu o seu capital intelectual em capital financeiro, através da sua arte, que foi a literatura, e ela utiliza esse seu poder simbólico para oprimir uma minoria, que no caso são as pessoas trans. Então eu repudio essa posição dela e também a relaciono aqui com a obra de Bourdieu. Mas se você quiser se aprofundar nessas discussões, entender um pouco mais profundamente sobre esses termos que eu falei aqui hoje, eu convido todos a lerem a obra do Pierre Bourdieu, o livro Poder Simbólico, que vai trazer com muito mais profundidade todos esses termos. É uma obra bastante densa, não é uma obra de leitura fácil para o profano, que é o que o Bourdieu fala, né, para o leigo, mas ela oferece uma compreensão profunda e vale muito a pena essa leitura. E para que a gente consiga entender isso e ter um senso crítico, que esse passo de se compreender é o primeiro passo para se libertar dessas estruturas. E eu fecho com um questionamento aqui para todos nós, que é, afinal, no nosso mundo, quem são os elfos domésticos e quem são os bruxos?